Olá, trabalhadores, sejam bem-vindos. Eu sou Flávia Jordão, jornalista do Instituto Treni, e hoje vamos falar sobre a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Os nossos convidados são Grazi, que é psicóloga, e o Alan, que é intérprete de Libras. Eles fazem parte do programa Capacite da PAI, da cidade de Itajaí, em Santa Catarina, e é um programa que serve de exemplo para todo o Brasil. Sejam bem-vindos e quero que vocês já comecem explicando pra gente o que é o programa Capacite. Então, Flávia, o programa Capacite é o Centro de Apoio Profissional, Acompanhamento e Inclusão no Mercado de Trabalho. A missão do programa Capacite é desenvolver a educação profissional para pessoas com deficiência. Então, o trabalho que a gente desenvolve lá é voltado para público com deficiência, né? O nosso público-alvo hoje é deficiência auditiva, deficiência intelectual e pessoas com transtorno do espectro autista. O programa atualmente ele está com 20 anos e conta com mais de 600 inclusões. E as empresas interessadas em iniciar esse projeto de inclusão, elas encontram apoio em que instituições? Hoje tem muitas instituições que desenvolvem esse programa de educação profissional, né? As AMAs, que é a Associação de Amigos dos Autistas, a Associação Amor para Down, a Associação de Pessoas com Deficiência Física e Pessoas com Deficiência Visual e a própria PAI de Itajaí. Quando a gente fala de pessoas com deficiência que podem participar do programa Capacite, existe um critério? O critério é estar enquadrado dentro, né, da questão da deficiência. O nosso público, como eu já falei anteriormente, é deficiência intelectual, deficiência auditiva e transtorno do espectro autista. A pessoa tendo o laudo, ela é chamada para fazer todo um processo de avaliação, e esse processo conta com uma equipe multiprofissional que vai avaliar as necessidades de suporte que essa pessoa vai apresentar e vai precisar. Ao se matricular dentro desse programa, ela vai receber todo um acompanhamento com essa equipe, tanto da equipe clínica, com atendimentos psicológicos, com fono, com físio, terapia ocupacional, médico neurologista, clínico geral, como o suporte pedagógico que é voltado para a aprendizagem, onde essa pessoa vai ser inserida dentro da sala de aula e ela vai receber uma capacitação profissional voltada para desenvolver habilidades e competências voltadas ao mundo do trabalho. Sem contar que em alguns momentos, quando se faz necessário, nós contamos com parcerias de institutos que fazem cursos profissionalizantes para a gente desenvolver também essas habilidades na pessoa com deficiência. E quando a gente fala dessa contratação de pessoas com deficiência, quando a gente fala de lei, existe alguma obrigação em relação às empresas e essas contratações? Hoje existe uma lei que é a Lei 8.213/91, que é a lei de cotas. Essa lei determina que de 2 a 5% das vagas sejam destinadas às pessoas com deficiência. Mas o processo que o programa Capacite faz vai além, né? Nós entendemos que a inclusão ela se faz necessária, mas que ela precisa ir além de uma lei, de uma legislação, que ela precisa ser uma mudança de comportamento e de pensamento das pessoas em relação a pessoa com deficiência. E a pessoa com deficiência, ela tem que fazer quanto tempo de programa Capacite? Ou depende de cada uma para ela estar assim preparada para o mercado de trabalho? Vai depender muito das necessidades que essa pessoa apresentar. Algumas vão depender de um suporte maior, outras já estão muito mais desenvoltas, mais desenvolvidas, vão apresentar algumas dificuldades e onde a gente vai trabalhar com toda essa equipe, né? Hoje nós contamos com uma equipe de 18 pessoas dentro desse programa que vai dar todo o suporte necessário para que a gente consiga colocá-la no mercado de trabalho e que ela consiga desenvolver as funções dela com a maior qualidade possível. E como que é feita essa integração quando a pessoa com deficiência é contratada? O processo de integração, ele vai começar já desde o acompanhamento de entrevista,
né? No caso de pessoas com deficiência intelectual e transtorno do espectro autista, muitas vezes, além da família, nós fazemos todo o processo de acompanhamento dessa pessoa, vamos analisar o cargo e a função para a qual essa pessoa vai exercer dentro da empresa, né? E vamos orientar os gestores, os líderes da empresa a utilizar um meio que seja acessível para que essa pessoa, quando integrada dentro da empresa, ela consiga se colocar e receba as informações pertinentes e de forma clara. Então, essa integração envolve o começo, lá no programa Capacite, Isso. envolve a família e envolve muito a empresa e como a pessoa com deficiência vai ser recebida por esses colegas de trabalho também. Isso, esse processo de integração é um processo muito amplo que a gente faz, né? E após esse processo de contratação do PCD, a gente faz todo o acompanhamento, as necessidades que a empresa muitas vezes tem algumas dúvidas, eles podem estar nos contatando e nós estamos abertos a esclarecer essas dúvidas e fazemos o acompanhamento dessa pessoa dentro do ambiente de trabalho que a gente chama de acompanhamento funcional, que é para a gente avaliar de fato as dificuldades que ele tem, se está tendo alguma situação que está deixando ele desconfortável para o processo de execução do trabalho dele. E em relação aos surdos, Alan? Até quando fala sobre tempo de preparação da pessoa com deficiência, no caso do surdo ele é muito relativo, né? Porque existem surdos que chegam jovens lá, então eles chegam com toda a parte comportamental a ser trabalhada, né? Mas tem surdos que chegam prontos, né? Já tiveram até experiências profissionais. Porém, eles não deixam de necessitar do intérprete, né? Porque eles continuam surdos, né? Então, eles precisam ter esse auxílio. Então, alguns surdos chegam lá para ter essa acessibilidade comunicacional. Então, no processo de acompanhamento do surdo, é essencial ter um intérprete junto, tanto no dia da integração. Muitas empresas elas têm um método como se fosse um curso, né? A integração. Então, a importância do intérprete estar ali junto é que ele receba todas as informações, assim como a pessoa ouvinte recebe. Tanto essa formação, as regras da empresa, as atribuições das atividades que ele vai desenvolver ali na empresa. Então, o primeiro dia nós acompanhamos, né? No caso do surdo eu acompanho, para ele receber todas as informações, saber o que ele vai desenvolver e após a contratação, sempre que necessário, dentro das reuniões internas de equipe, sempre o intérprete está disponível para ser solicitado e interpretar essas reuniões, essas conversas, demandas tanto da empresa quanto do funcionário surdo. E essas empresas, elas precisam ter algum tipo de acessibilidade? Como que funciona? Flávia, a gente entende que a acessibilidade ela é muito importante. Hoje nós temos vários tipos de acessibilidade. Acessibilidade comunicacional, acessibilidade programática, acessibilidade instrumental, acessibilidade arquitetônica e a metodológica e a principal que a gente coloca, que é a atitudinal, que é de atitude, porque não adianta eu ter toda uma estrutura para receber essa pessoa com deficiência se eu não mudar a minha visão em relação a isso, se eu não estiver aberta a ter outros comportamentos, adotar novos comportamentos e ter conhecimento dentro da área. E quando a gente fala da questão da empresa, né, de que forma a pessoa com deficiência pode mudar a cultura dessa empresa e interferir de forma positiva? Então, veja bem, qual que é a diferença de uma pessoa, das pessoas que trabalham com pessoas com deficiência e das pessoas que não trabalham com pessoas com deficiência, de empresas que não têm? É justamente essa vivência, é você conviver. A empresa que tem pessoas com deficiência, ela está mais aberta a criar uma cultura inclusiva, a conhecer a pessoa com deficiência e a repassar a informação da forma correta do que uma empresa que não vai ter um PCD. E esse acompanhamento no dia a dia, ali dentro da empresa, o papel do líder direto também é muito importante. Sim, o líder é primordial, né? Ele vai ser a referência dessa pessoa com deficiência, né? Então ele vai muitas vezes pontuar as necessidades que essa pessoa
vai apresentar, ele vai ter que ter essa percepção muitas vezes em relação a essa pessoa com deficiência, e como ele vai dar o suporte, ele vai ser a referência, a base dessa pessoa. Então o comportamento, a atitude do líder vai influenciar muito no processo de desenvolvimento da função dessa pessoa com deficiência dentro do ambiente de trabalho. O acolher é o necessário. E agora falando sobre a questão de segurança no trabalho, como que o cipeiro pode ajudar a pessoa com deficiência? O cipeiro, ele tem um papel importante hoje dentro da questão dos acidentes de trabalho, na questão da prevenção. Então, ele vai avaliar todas as necessidades que essa pessoa tá. A gente entende que muitas vezes dentro de uma empresa, dependendo da deficiência, a pessoa vai estar mais vulnerável a determinadas situações. No caso de uma pessoa com deficiência intelectual, com transtorno do espectro autista, vai se exigir algumas adaptações, né? Então essa pessoa, o cipeiro, esse líder, essa pessoa responsável, ela vai ter que ficar muito atenta a essas questões que podem comprometer tanto a saúde física como a saúde emocional da pessoa com deficiência. E quando a gente fala dessa integração da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, quais os principais obstáculos que você vê, você que está todo dia ali convivendo? Eu acredito que o principal obstáculo da pessoa com deficiência hoje no mercado de trabalho ainda é a carência de conhecimento das pessoas, né? É o que a gente chama de capacitismo. Essa falta de informação, o preconceito que ainda está muito mascarado, né? Então são coisas que a gente precisa quebrar, né? Uma quebra de paradigmas. Então quando a gente coloca uma pessoa com deficiência no mercado de trabalho, é motivo de muito orgulho para nós, porque a gente sabe que ela vai estar superando situações e que ela vai estar dando exemplo de dificuldades a serem enfrentadas e tornando-se exemplo para outras pessoas em várias diversas áreas também. E a gente percebe como ela fala disso com orgulho. Eu estava brincando antes que quando ela fala o olhinho brilha, sai coraçãozinho, mas eu quero que você dê mais exemplos para a gente sobre a questão do capacitismo. O capacitismo é o que a gente chama de falsa inclusão, né? Das pessoas terem a ideia de que elas estão incluindo, mas que na verdade elas estão de certa forma excluindo. Quando nós usamos termos pejorativos, por exemplo, termos que diminuem a pessoa com deficiência, ou termos muito usados quando se tratam de deficiências invisíveis, né? Deficiências ocultas, como o transtorno do espectro do autismo e a pessoa com deficiência intelectual. Ai, mas você não tem cara de autista. Você não tem cara de pessoa com deficiência. Cadê a tua deficiência? Né? Porque ainda o termo pessoa com deficiência está muito ligado a pessoas com deficiência física ou a questão pessoas com síndrome de Down, né? Que tem mais uma questão que você consegue observar, né? Então são coisas que também a gente orienta as empresas em relação às deficiências ocultas, a não usar esse tipo de termos, a não infantilizar a pessoa com deficiência, a achar que vai exigir um outro tipo de tratamento. Um dos principais comportamentos que a gente coloca ela precisa ser acolhida e precisa de respeito. É uma das principais competências a serem desenvolvidas, das principais atribuições a serem desenvolvidas dentro de uma empresa, né? Ser acolhida, a empatia e querer fazer. Alan, e o que não dizer para uma pessoa surda? Evitar termos que já estão obsoletos, né? Como surdo-mudo, não ter receio de falar surdo, porque quando fala em surdo, fala da comunidade surda. Deficiência intelectual, a gente está falando da condição biológica. Então, não só ter receio, como saber que eles gostam de ser chamados assim. É uma escolha por se identificar como surdo. Grazi, o que você acha que falta na sociedade para que não seja só uma inclusão no mercado de trabalho, mas seja também um acolhimento? Eu acredito que falte informações, mas que sejam informações pertinentes, né? Que as pessoas conheçam um pouco mais, estejam mais abertas. E eu vou deixar uma reflexão aqui, Flávia. Se hoje você se tornasse pessoa com deficiência,
porque qualquer um que está aqui pode se tornar uma pessoa com deficiência. Não está livre de sair, de sofrer um acidente e se tornar uma pessoa com deficiência, com alguma limitação. Como você gostaria de ser tratado perante a sociedade? Como uma pessoa que não vai mais servir para nada, que não vai ter utilidade nenhuma, que são muitas vezes é o sentimento que essas pessoas trazem consigo, ou o sentimento que você vai ser útil para a sociedade ainda, que você vai ser útil como cidadã, que você vai ter todos os seus direitos. Então é essa reflexão que eu quero dizer, né? E quando a gente fala assim de igualdade de direitos, eu sempre falo que não existe igualdade sem equidade, sem eu equiparar, sem eu adaptar para a situação, para a dificuldade que aquela pessoa enfrenta, né? E convidar as empresas, as pessoas que quiserem conhecer o trabalho que as APAES do Brasil todo fazem, que outras instituições fazem, que é um trabalho sério, que é um trabalho que tem compromisso, e o nosso compromisso é com a inclusão. A gente sabe que tem muito a se fazer ainda, mas a inclusão é uma mudança de comportamento e uma mudança de visão, de pensamento, né? Da gente quebrar determinadas crenças e estar aberto ao novo. Muito obrigada pela participação. Obrigada, Alan. Tchau, tchau. Até a próxima.